Nós vamos estudar, dentro da escatologia, o penúltimo tópico, que é a doutrina do milênio. Para estudarmos essa doutrina, nós vamos ler dois textos do Velho Testamento que vão abordar o assunto. No Velho Testamento, esse tema, o milênio, ele é tratado exaustivamente. Quase todos os profetas falaram desse assunto. Só que, ao abordar o assunto, os profetas não mencionaram a expressão, o termo milênio. Apenas falaram de um governo que será exercido pelo próprio Jesus aqui neste mundo, na terra, a partir de Jerusalém, em Israel. Mas o termo milênio, ele tem fundamento no capítulo 20 do livro de Apocalipse, que define o período de tempo desse governo, que é exatamente de 1000 anos. Nesse período, ao começar esse período, a primeira coisa que o Senhor Jesus faz é prender o diabo em um abismo para que ele não venha enganar as nações. E estando o diabo fora de combate, porque estará preso, então Cristo dará início ao seu governo. Ao iniciar esse período, a população da Terra será bem pequena. Apenas alguns judeus, um terço da nação judaica que foi convertida de uma maneira sobrenatural pelo próprio Deus, e aquelas ovelhas que receberam a ordem para entrar no reino que Cristo havia preparado desde a fundação do mundo, de modo que a população será bem pequena. Mas durante o milênio, por um período de 1000 anos, a população aumentará e podemos até afirmar que haverá uma verdadeira explosão demográfica. Então, para estudarmos esse assunto, queremos ler dois textos do Velho Testamento, um no livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículos de 1 a 9, e outro no livro do profeta Miqueias, capítulo 4, versículo 1 a 4. Então leamos a primeira passagem do livro do profeta Isaías, que diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto com o cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi, a criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e já o desmamado meterá a mão na boca do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor,
como as águas cobrem o mar. E a outra passagem, que também aborda o tema, está em Miqueias, capítulo 4, versículo 4, que vamos ler. Diz assim: Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: Vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em rédeas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Nós vamos orar para termos um entendimento dessas passagens que, se não interpretadas corretamente pelo método literal, histórico-gramatical, se tornarão verdadeiros enigmas e difíceis de compreender. Então, oremos. Pai bondoso, agradecemos ao Deus pelo privilégio de conhecer o Senhor e a Tua Palavra. Pedimos que nos concedas, ó Deus, entendimento dessas passagens que foram lidas, que elas sejam corretamente entendidas. E, ó Deus, que Tu apliques essas verdades nos corações dos Teus filhos. Oramos no bendito nome do Senhor Jesus. A primeira coisa que precisamos compreender é o que significa o termo milênio. É um termo fácil de compreensão. Milênio quer dizer nada mais, nada menos do que 1000 anos. E se refere ao período de governo do Senhor Jesus aqui na Terra. Conforme o livro de Apocalipse, capítulo 20, versículos de 1 a 3, ao começar o seu governo aqui na Terra, o diabo estará preso, será aprisionado e trancado no abismo. E o texto bíblico diz que o objetivo é para que ele não mais engane as nações. Então assim teremos o começo do governo de Cristo com o diabo fora de combate. Agora, nós temos que compreender quais as razões, quais os motivos, porque haverá um período de 1000 anos em que o próprio Jesus governará este mundo. O primeiro objetivo é para que as grandes alianças incondicionais que foram feitas por Deus, os nossos pais, tenham seu cumprimento. A Bíblia registra 4 grandes alianças que foram feitas por Deus e que só serão cumpridas no milênio, porque nunca houve um período na história da humanidade em que essas alianças tiveram cumprimento. A primeira aliança é a chamada Aliança Abraâmica e a mãe das alianças. A aliança raiz, a principal aliança. Quando Deus chamou Abraão, ele prometeu dar a Abraão uma terra e uma descendência. E a terra seria a terra das suas peregrinações. E ao prometer dar a terra, Deus estabeleceu os limites da terra, dizendo que ia desde o rio Eufrates até a terra do Nilo, até a terra do Egito. E depois da aliança abraâmica, Deus foi então revelando mais alguns detalhes dessa aliança, ao fazer aliança com o rei Davi, um descendente de Abraão, dizendo que da linhagem de Davi
sairia um rebento, que se refere à pessoa do Senhor Jesus, que é descendente de Davi e também é descendente de Abraão, que assentaria no trono de Davi. Então, Deus prometeu um trono e um rei. E esse reinado será cumprido exatamente no milênio. Quando o Senhor Jesus nasceu, quando o anjo Gabriel revelou a Maria que ela teria o filho, o anjo Gabriel disse que Deus, o Senhor, lhe daria o trono de Davi, seu pai. E ele reinaria sobre a casa de Jacó e o seu reino não teria fim. Depois Deus fez uma outra aliança, que foi a aliança palestiniana, confirmando que a terra da Palestina, terra de Canaã, seria dada aos descendentes de Abraão. E por fim, ele fez a nova aliança no tempo de Jeremias, que está lá registrado no capítulo 31, versículos 31 a 34, em que diz que quando Deus cumprir essa aliança, que tem a sua origem em Abraão, esse povo teria um coração transformado, um coração novo, para poder amar e temer ao Senhor. Então esse é o primeiro objetivo do milênio, dar cumprimento ou cumprir as alianças incondicionais que Deus fez com a nação de Israel. O outro objetivo do milênio é exatamente para provar ao homem que o coração dele é incorrigível e depravado. E essa depravação do coração humano, ela é perfeitamente descrita por Jeremias no capítulo 17, versículo 9, quando ele diz assim: enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Por que provar isso? Pelo seguinte, porque o homem, ele sempre desobedeceu a Deus, desde que ele pecou. Ele sempre desobedeceu e foi rebelde contra os mandamentos do Senhor. Nunca se sujeitou à lei de Deus. E esse milênio é um período para provar ao homem que, mesmo ele vivendo nas condições mais perfeitas, com o próprio Senhor Jesus governando o mundo, ele provaria que não se sujeitaria a Deus. E o texto de Apocalipse, o capítulo 20, prova isso. Porque depois do milênio, Deus permite que o diabo seja solto. O texto chega a dizer assim, que é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, por que é necessário? Para demonstrar exatamente que o homem sempre foi rebelde contra Deus. Porque depois que o diabo é solto da sua prisão, do abismo, ele sai a enganar as nações e consegue juntar tanta gente que o texto chega a dizer que é como se fosse areia no mar. Então esses são os dois grandes objetivos para que haja um período de 1000 anos de governo do Senhor Jesus na Terra. Mas quero esclarecer uma certa confusão, para que os ouvintes não fiquem confusos com essa expressão de governo milenar. Ora, o governo de Cristo não é eterno? Quando o anjo Gabriel apareceu a Maria, ele não disse: ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó e o seu reino não terá fim? É verdade. Mas o reino milenar é apenas uma oportunidade que Deus está dando, mais uma oportunidade que Deus está dando ao homem, para mostrar que o coração dele é depravado. Que mesmo ele vivendo sob condições as mais perfeitas, ele nunca se sujeitará ao Senhor. Ora, que o governo de Cristo é eterno, é claro. Quando nós lemos o capítulo 2 do profeta Daniel, em que ele interpreta o sonho de Nabucodonosor, representado pela grande imagem, em que ele afirma que 4 reis se levantarão para governar o mundo, para dominar o mundo. E esses 4 reinos são, primeiro, do próprio Nabucodonosor, representado pela cabeça de ouro, que era o reino babilônico. Depois do reino babilônico, veio o reino medo-persa,
que governou o mundo mais ou menos 200 anos. Depois teve um breve governo grego, representado na pessoa de Alexandre o Grande, e por fim o quarto grande império, que era o Império Romano. Mas ao fim, depois que Daniel mencionou o levantamento desses 4 reinos, ele fala de uma pedra que é lançada de uma montanha, de um monte, sem auxílio de homens, que atinge a estátua nos pés, esfacela totalmente a estátua, a imagem do sonho de Nabucodonosor. E a interpretação, Daniel também dá no seu próprio livro, no capítulo 2, dizendo que essa pedra que foi lançada do monte sem auxílio de mãos se torna uma grande montanha, e ele interpretando diz que é um reino que vai se levantar e que terá duração eterna. E esse reino é o reino de Cristo. Quando Cristo vier, ele esmagará exatamente a imagem de Nabucodonosor, que representa os poderes do mundo durante o transcurso da história. E estabelece um reino, e o próprio Daniel diz que é um reino eterno e que não passará. Então, se o reino de Cristo é eterno e não passará, então por que falamos de um milênio? Exatamente porque o milênio ele tem um aspecto temporal, é como se fosse a última oportunidade que Deus estará dando ao homem para provar ao homem que, mesmo ele vivendo nas melhores condições, nas condições mais favoráveis, o coração dele nunca será mudado. Então, nós temos que refletir, analisar em algumas condições que existirão no milênio, no governo de Cristo aqui na Terra. O texto que nós lemos de Isaías fala que será um reino de paz. Paz, porque não haverá os elementos que hoje existem que geram conflitos. Quais são os elementos que hoje existem que geram conflito? Primeiro, o diabo estará preso, fora de combate. Segundo, não haverá guerra. O texto diz que eles não aprenderão a guerra. Ele transformará suas espadas, que representam armamentos, em ferramentas agrícolas para o trabalho na agricultura. Então a paz reinará, essa paz tão almejada, tão desejada, que o homem afirma que deseja, mas que nunca consegue implantar, porque o próprio homem não tem paz no coração, ele não tem paz com Deus. Como é que ele vai implantar uma paz na sua convivência com os seus semelhantes? Uma outra condição que haverá no milênio é exatamente a justiça perfeita. A justiça, diz o profeta Isaías, será o cinto dos seus lombos. Hoje, no mundo que vivemos, não há justiça. Quem manda é o poder, quem manda é o dinheiro. E a justiça é totalmente subordinada e controlada pelo poder e pelo dinheiro. No tempo que Jesus governar, nesse período de 1000 anos, a justiça será perfeita. Uma outra condição para que o mundo viverá nesse período é que a maldição será retirada. O governo de Cristo retirará toda a maldição que foi imposta a esse mundo por causa do pecado do homem. Quando o homem pecou, Deus disse a Adão: maldita será a terra pela tua causa, por tua causa. Ela produzirá espios e abrolhos. E nós podemos perceber que o homem, para conseguir o seu alimento, ele tem que suar, com o suor do teu rosto. É por isso que há muita fome, há muitas injustiças, e porque a terra não produz o seu fruto, porque ela está sob maldição. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 8, ele afirma que a natureza anseia
a sua libertação quando é no tempo da revelação do Filho de Deus. No milênio, Deus vai tirar essa maldição e a terra dará o seu verdadeiro fruto. O profeta Miqueias, no texto que nós lemos no capítulo 4, 1 a 4, afirma que cada pessoa morará debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, mostrando que haverá prosperidade. Não haverá fome, não haverá miséria, não haverá os males que hoje existem e que assolam a humanidade. Porque Deus vai abençoar a terra nesse período. Naturalmente, Deus trará chuva no tempo certo, Deus fará o solo fértil e a terra dará o seu fruto, conforme é afirmado nas Escrituras. Isso tudo em função da retirada da maldição. Um outro benefício que os homens gozarão nesse período é exatamente a ausência de doenças. Se nós notarmos a história da humanidade, o mundo sempre foi assolado por grandes pragas, grandes doenças que assolaram o mundo inteiro. Nós podemos nos lembrar recentemente da peste negra, da peste bubônica, que matou milhões de pessoas. Há 100 anos atrás, podemos nos lembrar da gripe espanhola, que também matou milhões de pessoas. E hoje estamos vivendo na pandemia do coronavírus. Então, no milênio, não haverá nem pragas, nem guerras e nem doenças. O profeta Isaías fala exatamente que os moradores da terra não conhecerão a enfermidade. No capítulo 33 do profeta Isaías, versículo 24, ele diz: e o morador nenhum dirá, enfermo estou, porque o povo que habita nela será absolvido da enfermidade. Então, não haverá doença. Outra bênção que Deus trará nesse período é exatamente que ele vai unificar a linguagem. O mundo hoje tem uma dificuldade de comunicação, uma barreira de comunicação por causa dos vários idiomas. E essa dificuldade, sabemos, pela história das Escrituras, da Bíblia, que ela começou na Torre de Babel, quando o homem, numa rebelião aberta contra Deus, desobedecendo ao Senhor, não queria espalhar, encher a terra, que foi a ordem de Deus. Então Deus desceu e confundiu a língua do homem. Então o homem que tinha só um tipo de falar, só uma linguagem, teve que se dispersar por causa da grande variedade de idioma. No milênio haverá só uma linguagem. E o texto fala: porque então darei uma linguagem pura aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo consenso. Isso está escrito no livro de Sofonias, capítulo 3, e versículo 9. Quando fala em linguagem pura, fala também de linguagem unificada, exatamente porque não haverá barreira mais de comunicação. O milênio trará essas bênçãos para a humanidade naquele período. E outra grande bênção nesse período será exatamente a longevidade. Quando nós estudamos a história das Escrituras, percebemos que no início os homens viviam quase 1000 anos. E depois esse período foi sendo encurtado e se acelerou depois do dilúvio, de modo que o salmista diz que Deus limitou a idade do homem a 70 anos. E quando alguns se cuidam, chegam até a 80. Mas passando de 80, tudo é canseira e enfado. E nós podemos perceber claramente essa verdade na história da humanidade. Mas no milênio, os homens voltarão a viver
1000 anos, porque o governo será de 1000 anos. Isaías fala exatamente desse tempo longevo, desse tempo dessa longevidade, quando ele diz assim, Isaías 65, versículo 20: não haverá mais nele crianças de poucos dias, nem velho que não cumpram os seus dias, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. Então será um mundo maravilhoso, um mundo abençoado, um mundo que Deus vai mostrar ao homem que, mesmo ele vivendo num período desse, nunca visto na história da humanidade, ele não se sujeitará naturalmente ao Senhor. E isso está provado exatamente pelos registros, pelos acontecimentos após a libertação do diabo ou de Satanás da sua prisão do abismo. Então, outra grande bênção do milênio é a produtividade, é a prosperidade, a ausência de pobreza, a ausência de fome, porque Deus fará com que a terra produza o seu verdadeiro fruto. A ausência de guerra, a ausência de qualquer coisa que venha trazer aflição à humanidade. É claro que nesse período maravilhoso, para quem viver nele, os homens continuarão sendo pecadores. Porque no início do milênio, aqueles que entrarem serão crentes. Só crente, aqueles que creem em Cristo, têm fé em Cristo, entrarão no milênio. Mas durante esse período, quando a morte será algo raro, porque o texto diz que morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e não haverá velhos que não cumpram os seus dias. Então, nesse período, a população aumentando, havendo uma verdadeira explosão demográfica, muitas pessoas vão nascer, muitas crianças vão nascer, e não havendo morte e havendo nascimento, a população vai aumentar de uma maneira extraordinária. Só que os homens nascem, continuam sendo pecadores, e a oferta de salvação será oferecida a eles, para que eles confiem na pessoa do Senhor Jesus. Então haverá muitas pessoas que não poderão manifestar a sua rebeldia, não poderão se rebelar, porque o governo de Cristo é um governo que punirá imediatamente o pecado quando ele se manifestar. Agora, quando esse período terminar, naturalmente a população será uma população tão grande que o diabo, ao ser solto, ele ajudará muitas pessoas e elas se unirão ao diabo para se rebelar contra Deus. Então, mas essa rebelião será sufocada imediatamente, não terá muita duração. O diabo então será preso e lançado no lago de fogo. Sairá do abismo e entrará no lago de fogo, onde ele encontrará não só a besta, como o falso profeta, que já foram lançados no lago de fogo 1000 anos antes. Então, essas são as razões do milênio. Mas, terminado o milênio, o governo de Cristo continuará se estendendo por toda a eternidade. E nós vamos tratar exatamente desse período de transição do reino milenar para o reino eterno, porque o governo de Cristo não se limitará a apenas 1000 anos, mas será um governo que se estenderá por toda a eternidade. Nos próximos vídeos nós continuaremos a abordar esse assunto da doutrina do milênio. Que Deus nos ajude a compreender essas verdades maravilhosas. Amém.